Meus irmãos, há algum tempo eu venho considerando alguns aspectos relacionados à nossa vida cristã e também aspectos relacionados ao estado, da Igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso país. E eu preciso lhes dizer que eu carrego no meu peito um certo pavor diante de coisas que até algum tempo atrás seriam claramente distintas na mente das pessoas do que é o Evangelho, mas que agora parecem ser tão aceitáveis ou naturalmente aceitáveis, mesmo quando em algumas situações elas são a contradição do próprio Evangelho. A gente não pode subestimar a possibilidade de nós estarmos vivendo com um Evangelho paralelo, um Evangelho distinto daquele que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu quando aqui veio. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, ele deixou isso muito claro, que ele havia anunciado o Evangelho, mas havia alguns mestres que estavam promovendo um outro Evangelho completamente diferente daquele que ele havia estabelecido lá, por exemplo, nas igrejas da Galácia. E eu fico um tanto quanto atônito quando eu penso que existe alguma possibilidade, e essa possibilidade ela é constatável, de que tenhamos hoje um Evangelho paralelo àquele que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu e os apóstolos proclamaram. Mas apesar disso, o estado da igreja é tão lamentável e lastimável que a própria igreja muitas vezes não consegue se dar conta disso. E passa a viver o Evangelho paralelo como se fosse o verdadeiro, abandonando o verdadeiro, achando que ele é falso. Talvez pelas suas exigências, talvez pela verdade que ele mesmo encerra. Consequentemente, nós temos uma situação que é constatável também. Hoje há um número considerável de pessoas que estão fora do contexto das comunidades locais porque estão completamente desiludidas com o modelo de igreja que se tem. Eu conheço muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, que estão tentando viver a fé separado ou distante da comunidade local, porque na mente deles existe alguma probabilidade deles conseguirem se salvaguardar do erro, não frequentando, ou não estando presente, ou não estando ligado a uma comunidade cristã. E é estarrecedor o fato de que não são poucas as pessoas. Há uma probabilidade de que um número de pessoas que um dia estiveram nos arraiais da fé cristã nas comunidades locais e que hoje estão fora dessas comunidades seja maior do que o número daqueles que estão vinculados às comunidades. E se isso é verdade, a gente precisa reconsiderar algumas coisas e a gente precisa lamentar as nossas próprias feridas. E aí eu faço alusão, por exemplo, a um leopardo quando ferido. Os estudiosos dizem que uma das primeiras coisas que esse tipo de ferido pratica após um ferimento, seja ele por uma briga com um outro leopardo, por território, ou quando atacado por caçadores, seja o que for, ele se retira a um espaço isolado e ele começa a lamber as suas feridas. Lamber feridas. E particularmente, meus irmãos, eu acho que a gente está vivendo num tempo que a igreja precisa lamber as suas feridas. Nós precisamos lamber as nossas próprias feridas. E precisamos ser honestos diante de um mundo para admitir que nós temos falhado, que nós temos errado. Diante do mundo e diante do Senhor. E obviamente diante de nós mesmos. Então, daí
pode-se constatar o fato de que o fato de nós termos estragado a igreja não nos dá qualquer álibi para nos retirarmos dela. A resposta então ela vem para atender essas pessoas que tentam justificar a preservação da sua fé à revelia das comunidades locais. Irmãos, Deus tem um povo. Este povo é um povo que está reunido nos 4 cantos da terra, muitos dos quais já não estão entre nós, entre eles homens como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, Paulo, Pedro, Tiago, João, alguns pais da igreja, alguns reformadores, alguns cristãos que conviveram conosco e que já partiram, mas que foram um belíssimo testemunho de fé. Mas também congrega aqueles que estão aqui hoje, aqueles que são chamados pelo nome do Senhor e que estão espalhados pelos quatro cantos da terra hoje, mas também aqueles que virão e que crerão por meio da pregação do Evangelho. Deus tem um povo, Deus tem uma aliança com este povo, Deus tem uma relação com este povo. Este povo é como a noiva ataviada para o noivo, sendo preparada para ser uma igreja irrepreensível, sem mácula nem ruga, para ser apresentada ao Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, no dia das bodas do Cordeiro. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja irrepreensível. E se isso é verdade, nós precisamos considerar então que as expressões locais deste povo que Deus tem precisam ser ou estar naquele nível que Deus estabelece. O que eu quero dizer? Se Deus tem um povo com o qual Ele estabelece uma aliança, um pacto, e este povo deverá ser um povo irrepreensível, sem mácula e nem ruga, as comunidades locais precisam ser tais comunidades irrepreensíveis, sem mácula e sem ruga. Sabendo, por outro lado, que à luz do texto que lemos há instantes atrás, a parábola do trigo e do joio, existe sim alguma probabilidade das coisas tomarem rumos diferentes por conta daqueles que não pertencem ao pacto, à aliança com Deus, mas estão misturados nas comunidades locais, e são pessoas que não amam a Deus, são pessoas que não obedecem aos seus mandamentos, são pessoas cujo testemunho está maculado, mas a igreja é tão fragilizada que ela não se sente em condições de agir para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Mas o fato é, meus irmãos, que apesar da igreja encontrar-se no estado em que se encontra, nem eu nem você temos qualquer álibi para nos afastarmos dela. Isso não é um direito que Deus lhe concedeu. Isso não é um direito que Deus lhe concedeu. Aos membros da igreja eu digo: se vocês congregam em uma igreja que lhes falta a verdade, se vocês congregam numa igreja que lhes falta a palavra, se o que nós cantamos é a corrupção daquilo que cremos, se as nossas orações são muito mais centralizadas em nós mesmos do que na glória de Deus, aqui eu digo como pastor: abandone a igreja e procure uma em que vocês possam servir ao Senhor com fidelidade. É isso que tem que ser feito. Se vocês não podem constatar que no nosso meio há aquilo que Deus estabelece, então, meus irmãos, o que fazem aqui?
Mas eu também tenho que me dirigir àqueles que estão conosco nesta noite e dizer que não adianta resmungar e reclamar das comunidades em que vocês estão, se vocês não têm a disposição e temor a Deus suficiente para mudar o estado de coisas quando se é possível mudar. Então você não tem direito a reclamar, sabe por quê? Porque você não tem direito de reclamar daquilo que não te pertence. Sabe por quê? A igreja não é sua. Você não morreu por ela. Não foi o seu sangue que foi vertido. Não foi você que a comprou. Então você não tem direitos de reclamar contra a igreja do Senhor. Note, se ela está corrompida, ela continua sendo do Senhor. Deixe-me provar isso para você. A igreja aos Coríntios talvez tenha sido uma das igrejas mais complexas de todo o Novo Testamento. Só para que você tenha noção, a igreja ela é uma igreja partidária. Agora note, observe isso que eu vou falar. Nós não estamos falando de uma comunidade, meus irmãos, grande. Porque quando você tem partidarismo numa igreja de 600, 700, 800 membros, a coisa vai. Mas, meus irmãos, quando você tem partidarismo em igrejas que se reúnem em casas, porque as igrejas primitivas elas se reuniam em casas, onde o número de pessoas não atingia a casa de 25, 30 pessoas. Imagina um grupo de 25, 30 pessoas dividido em 4 grupos. Os que são de Paulo, os que são de Apolo, os que são de Cefas e os que são de Cristo. Você há de convir comigo que a dificuldade lá é muito maior que as igrejas de 600, 700 membros enfrentam hoje. O estrago era muito maior. E aquelas comunidades de Corinto eram comunidades que estavam esfaceladas por partidarismos. Mas não bastassem os partidarismos, nas comunidades havia prática de imoralidade. Tinha lá um rapazinho da igreja que se relacionava sexualmente com a mulher do pai, que era sua madrasta. E era parte da igreja. Não bastasse isso, havia problemas lá de quem estava totalmente corrompido quanto à ideia de casamento, à ideia de virgindade, de se resguardar. Havia confusão no contexto da família. Além disso, tinha aqueles que estavam comendo carnes sacrificadas aos ídolos, estavam participando do culto a demônios. Na ceia do Senhor, tinha quem ficasse bêbado. Na ceia do Senhor, tinha quem comesse e deixasse o outro com fome. Para nos lembrar que ceia do Senhor não é um pedacinho de pão e cálice, porque, cara, convenhamos, não dá para ficar bêbado com aquele cálicezinho que a gente bebe no dia da ceia. Era comida mesmo. A coisa estava tão grave que aquele irmão mais simples, que não tinha condições de levar o seu fardo, né, a sua comida lá para a reunião, ele não comia, porque ele não levava. Porque aquele que levava não deixava ele comer. Então alguns comiam demais, uns bebiam demais, e outros ficavam sem comer. Uma confusão louca com relação a dons. Eram os espirituais. Isso é interessante, porque tem moralidade na igreja, tem gente que faz culto a demônio, mas tem dom de línguas, tem profecia, tem tudo isso. Tem tudo isso. Aí os caras começavam a se achar mais espirituais porque tinha esse tipo de coisa na igreja. Mas eu falo em línguas. Dane-se! Eu prefiro falar 5 línguas no meu idioma que 10 mil em outras. Não foi isso que Paulo falou? Dane-se! Cadê o amor? Aí Paulo vai escrever um capítulo inteiro sobre amor para ensinar aquele povo a amar. Que ao invés de eles estarem preocupados com a questão dos dons, que eles se amassem mutuamente. E não se amassassem mutuamente. Tinha gente que não acreditava na ressurreição. E que diziam até que Jesus não tinha ressuscitado. E para finalizar, não pode ser diferente, tinha problema com o dinheiro. Ou desgraça que vem até hoje. Problema com dinheiro.
Capítulo 16, Paulo vai escrever para resolver o problema das coletas. O que a gente faz com as coletas? Só que pelo menos lá não era para encher o bolso do pastor. Eles estavam aplicando de um modo equivocado. Mas tinha esse problema. Só que eu estou falando de uma igreja só, gente. Eu estou falando de várias igrejas. Você toparia fazer parte dela? Um grupo de 25, 30, 40 pessoas com esse perfil? Alguém poderia dizer, bom, melhor ficar em casa. Eu ligo na 97, na 93, na 88 e assisto o culto no meu lar. Só que Deus nunca ensinou a assistir culto no lar por meio de rádio, televisão, rádio, o que quiserem. Deus nunca ensinou isso. Você não tem álibis. Sabe por que não tem álibis? Porque Paulo, escrevendo a essa mesma igreja, capítulo 1, olha o que ele diz. Veja o que ele diz. É essa igreja que eu acabei de descrever para vocês. Mas olha o que Paulo diz. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versos de 1 a 3. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, ou do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é que Paulo chama essa igreja? Santos, santificados. Coisa doida, né? Porque veja, com esse perfil todo, você teria coragem de chamar aquela gente de gente santa? Mas Paulo faz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na verdade Paulo tem uma consciência muito clara de quem é aquele povo, e que apesar deles estarem completamente equivocados acerca de algumas coisas, eles continuavam sendo o povo de Deus, porque Paulo não tinha bola de cristal para afirmar que não fosse, que eles não eram mais povo de Deus, mas que talvez eles estivessem corrompidos, e que como igreja eles estavam corrompidos, mas era povo de Deus. A cidade de Corinto, meus irmãos, era talvez uma das maiores cidades gregas. Estima-se que até maior que Atenas, que era a capital. Ela era a capital da província de Acaia, ou da Acaia, e distava cerca de 50 quilômetros da cidade de Atenas. Uma cidade próspera, mais ou menos uma tira, 6 quilômetros de largura aproximadamente, e que era muito conhecida, meus irmãos, pelos Jogos Istmicos, que depois dos Jogos Olímpicos, que se realizavam em Atenas, eram os jogos mais importantes da Grécia Antiga. Ocorriam de 3 em 3 anos, lá na região do Istmico, ali em Corinto. Uma cidade conhecida, portuária, com boa localização, que ficava numa faixa entre mares, de modo que, para que os navios evitassem uma rota de 340 quilômetros, eles aportavam num lado do Istmico, os escravos carregavam o material, os produtos, por 6 quilômetros aproximadamente, e uma outra embarcação já estava esperando para levar para onde tivesse que levar. Esse trabalho evitava 340 quilômetros de viagem. Uma cidade bastante estratégica, cerca de 250 mil habitantes naquela época de Paulo. Mas era uma cidade imoral. Tão imoral, meus irmãos, que os gregos usavam uma palavra para designar a vida de libertinagem. E a palavra é corintiazo. Vem de Corinto. Eles acabaram criando um verbo, o verbo corintiazo, que é viver como um coríntio, como cretino, que é viver como um cretense. Esse era o nível de imoralidade da cidade. Não bastasse isso, lá no alto estava o grande templo de Afrodite. Se você já viu a imagem de Afrodite na internet, é uma deusa cheia de seios, porque ela era chamada deusa da fertilidade.
da prostituição, ela empregava anualmente 1.000 prostitutas. 500 delas trabalhavam por 6 meses. 500 delas trabalhavam por outros 6 meses. Eram os turnos delas. Se prostituíam com os homens durante 6 meses no tempo da Afrodite. E aí você vai entender por que era daquele negócio lá do cabelo, do véu. É porque quando a prostituta estava no tempo trabalhando para Afrodite, ela cortava o cabelo. Porque era maneira de demonstrar que ela estava exercendo o seu ofício sacerdotal. Por isso que Paulo vai dizer que as mulheres na igreja que não tinham cabelo comprido, que naturalmente tem cabelo curto, nem todas as mulheres têm cabelo comprido, cabelo curto, deveriam usar o véu, para não serem confundidas com as prostitutas de Afrodite. Aí já fizeram disso aí doutrina, já começaram a botar as véus na cabeça em tudo quanto é igreja por aí. Só que a gente não tem Afrodite aqui, não tem esse tipo de prostituição aqui, você não vai ser confundido com ninguém. Ok? Pelo menos eu acho. O fato é que é uma igreja que está inserida num contexto de prostituição. E uma igreja que se prostitui também, porque há pessoas assim naquele estado. E é nesse estado, ou nessa condição, que Paulo prega a palavra e que é uma igreja. Uma igreja que precisa viver de um modo santo, num contexto completamente distorcido e corrompido. Totalmente distorcido e corrompido. E é nesse ponto que entra o fato de que, se eles não tinham um álibi para se ausentar da igreja, por que você acha que você tem? Se eles não tinham um álibi para se retirar da igreja do Senhor, por que é que você acha que você tem? Quem você pensa que é? Você que considera ser alguma coisa, cuidado para não cair. É isso que a Bíblia diz. Meus irmãos, nós não somos nada. E se humanamente falando encontramos alguma força, encontramos uma força que vem do Senhor, obviamente, mas uns dos outros. De modo que a comunidade cristã ela é extremamente importante. E de algum modo, essa igreja macro maior, que não dá para falar que é universal, porque tem igreja universal, que não dá para falar que é mundial, porque tem raia mundial, mas que dá para falar que é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. É a igreja do Senhor. Ela está aí. Não dá nem para dizer que é católica. Você fala católica, dá problema. Você fala que é universal, dá problema. Você fala que é mundial, dá problema. É o que é galáctica. Eu não sei. É galáctica. Mas o fato é que a gente está no sal, como diz o outro. Que a gente vive num mundo, minha gente, que está totalmente corrompido e corrompendo a igreja sem que a igreja se dê conta de que está se corrompendo. Então, para as pessoas é extremamente natural se ausentar da igreja. Mas não para adorar a Deus em suas casas, porque se tivesse humildade para fazer isso, ok. Mas nem isso. Nem isso. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, de alguns elementos que Paulo estabelece aqui. Primeiro, a igreja do Senhor, essa igreja galáctica, é uma igreja que se manifesta através de comunidades locais. Deus não escolheu outro modo, é através de comunidades locais. E se as comunidades locais estão corrompidas, então que elas sejam purificadas. Mas a purificação não virá do além. Virá de homens e mulheres dispostos a obedecer e a purificar primeiramente as suas vidas para purificar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa ser purificada. E a ausência não resolve o problema. Não soluciona o problema. Deus se revela através de comunidades locais. Isso me faz lembrar aquela passagem em Apocalipse, capítulo 1. Quando João está recebendo a revelação, acontece uma cena, no mínimo, curiosa. No mínimo, curiosa. Ele diz assim: eu, João,
irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por detrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora preste atenção. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Há uma voz que fala com João, e é a voz do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que quando João se vira para ver quem falava com ele, ele não vê o Senhor primeiro. Ele vê os 7 candelabros, que no final do capítulo 1 será dito são as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, quando ele se virou para olhar, ele não viu a Jesus primeiro, ele viu a igreja. Jesus se revelou primeiro através das comunidades locais de Sardes, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. Deus se revelou ali, para então no meio dos candelabros aparecer um semelhante ao Filho do Homem. Meus irmãos, o elemento visível que o mundo tem para ver o Senhor Jesus é a igreja. São as comunidades locais, um povo que ama a Deus e que vive a sua palavra, que teme ao Senhor, e que não vive, meus irmãos, com um tipo de comportamento reprovável, um tipo de comportamento que Deus em nada é louvado. Não há espaço para isso. Ou estamos no Evangelho ou não estamos no Evangelho, ou pertencemos àquela igreja ou não pertencemos. Não dá para cochear entre 2 senhores, não dá para fazer o que te agrada. Você precisa tomar uma decisão, você precisa ser coerente, você precisa agir como ser humano. Porque a igreja verdadeira e o próprio Senhor Jesus se manifestam através de comunidades locais. Outro aspecto importante aqui também é que Paulo diz que ele escreve a igreja de Deus. A igreja pertence a Deus. Meus irmãos, ouçam isso. A igreja pertence a Deus. Quando você pratica qualquer coisa contra a igreja, você está praticando contra Deus. Agora, notem. Relutar e lutar, às vezes, no contexto da igreja, não significa agir contra a igreja, mas a favor. O que eu quero dizer é que, se você tiver que reivindicar alguma coisa no contexto da igreja, para o bem da igreja, porque Deus ensina em sua palavra, mesmo que os outros não queiram, você não está prestando um serviço contra Deus e contra a igreja. Você está prestando um serviço a Deus e à igreja, ainda que os outros possam te julgar pelo que você está fazendo. Entende o que eu quero dizer? Não é porque você se insurge no contexto da igreja para brigar por aquilo que é direito do Evangelho que você esteja prestando um serviço contra a igreja. Só que é uma maldição no meio da igreja do Senhor. Maldição do tipo: eu não posso me levantar contra o ungido do Senhor. Isso é uma maldição. Maldito. Maldito. De acordo com o Novo Testamento, todos nós somos ungidos do Senhor. Se você tem dúvidas, leia todo o Novo Testamento e encontre qualquer passagem que fale sobre isso. E eu vou te adiantar, você só vai encontrar em 1 João. E lá em 1 João, ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo são ungidos do Senhor, e não uma caça especial de gurus espirituais que existem na liderança das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Malditos.
Malditos que aprisionam pessoas, que ficam presas a eles, com medo. Do tipo, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Embora esteja tudo errado, continua praticando o que é errado, pecando contra o Senhor. É cego guiando cego. As pessoas não têm temor a Deus e por isso não conseguem romper e abrir mão do erro para a glória do Senhor. São pessoas frágeis, em alguns casos frouxas, que se subordinam e que são novamente escravizados, não pelo pecado, embora seja em última análise pelo pecado, mas por seres humanos iguais a nós mesmos, que ditam se eu posso viajar com meu esposo, ou com a minha esposa, com meu filho, ou com a minha filha. Se o pastor não aprovar, eu não vou. Se o pastor não aprovar, eu não faço barba. Se o pastor não aprovar, eu não troco a cor da saia. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Estou sem paciência com isso. Gente que escraviza. E pessoas que são escravizadas, esquecendo-se de que a igreja pertence a Deus e Deus só tem uma palavra. E tudo que destoe daqui é mentira. Tudo que não puder ser defendido aqui, meus irmãos, é mentira. Ainda que venha de um guru espiritual chamado Pai Apóstolo ou o que quiser. O inferno com eles. Gente perdida levando perdidos. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a igreja verdadeira é uma comunidade de salvos. E Paulo diz isso. Santificados em Cristo Jesus. Ele diz isso, verso 2. Santificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é santo, você não é salvo. Se você não é santo, você não é salvo. Se você não foi separado por Deus, se você não se arrependeu e creu de todo o coração, você não é salvo. Ainda que você tenha tomado um banho em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ainda que você dê dízimo, não seja pouco, ainda que você tenha uma função na igreja como pastor, como ministro de música, como instrumentista, como quem cuida do som, quem grava, isso não faz sentido nenhum. Você não vai ter garantias nenhuma porque faz essas coisas na igreja. Aqueles que estão em Cristo são santificados. E o autor de Hebreus é claro nisso quando ele diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem pastor, nem músico, nem pessoal do som, nem a galera que dá dízimo alto, ou que limpa a igreja, ou que vai 6 horas da manhã para a igreja para orar, ou que vai, sai da igreja 10 horas da noite. Isso não faz sentido nenhum. Santificação não é elemento externo, é interno, é coração. Viver para a glória de Deus. O próprio Paulo sabia disso, e ele disse isso certa vez, olha, provai e vede se permaneceis na fé. Existe uma possibilidade de não estar na fé achando que está. A igreja é uma comunidade de salvos, a gente precisa resgatar essa ideia. A igreja não é um lugar para reunião legal. Entende? A sensação que eu tenho às vezes é isso. A igreja não é lugar para reunião legal. Tipo, como se fosse aquela reuniãozinha que eu posso fazer com os meus amigos em frente a um quiosque, comendo um cachorro quente, bebendo um refrigerante, e ali jogando alguma conversa fora, fazendo a mesma coisa na igreja. Não, a igreja é muito mais do que isso. É partilha, é comunhão. É a minha vida está ligada à sua, a sua vida está ligada à minha. Uma comunidade de gente salva. E a igreja se torna tão amigável no mundo que a gente vive que ela faz o inverso. Ela escancara a porta de entrada
e coloque só uma brechinha na porta de saída, quando na verdade a igreja deveria ter porta de entrada estreita e uma porta larga de saída. Para entrar tem que ser difícil. O Senhor Jesus Cristo disse isso, é como uma porta estreita. Essa porta de saída tem que ser larga, para a gente não ter muito trabalho, para que na história o próprio trigo, sabe, não suporte continuar com o joio. Porta estreita na entrada, porta larga na saída. A igreja é uma comunidade de gente santa, salva. Gente salva. E gente chamada para ser santa. E isso é interessante. Que veja, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Parece uma redundância. Mas ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Mas espera aí, se são santificados é porque foram chamados para ser santos, correto? Sim, correto. Só que aqui o ponto é outro. Santificados em Cristo Jesus significa aquela separação inicial a qual nós somos submetidos no momento em que cremos. Nesse aspecto todos somos santos. Só que, meus irmãos, na nossa jornada nós precisamos crescer em santidade, em temor e tremor, de modo que o Evangelho tenha a ver com a minha vida e com a sua, em todas as esferas, todas. Eu tenho que decidir a partir do parâmetro do Evangelho. Não tem como dicotomizar, não tem como separar. Não tem como dizer, bom, aqui eu lanço mão do Evangelho, mas ali eu não preciso lançar mão. Em todas as coisas eu devo lançar mão do Evangelho. E todas as decisões que eu tomo na minha vida têm que estar pautado no Evangelho. Tem que estar pautado na verdade. Aquilo que Deus estabeleceu em sua própria palavra. Então não é uma coisa somente de ter sido santificado, mas de desenvolver a santidade, crescer em santidade. Mas não é essa a percepção que eu tenho. Eu lido com gente como vocês lidam. Você conhece pessoas como eu conheço, e eu vejo cada coisa. Eu vejo cada coisa. Eu vejo, por exemplo, como professor, e obviamente que, se não todos, mas uma grande maioria sabe que eu sou pastor, nem por isso há qualquer tipo de dificuldade de relacionamento com eles, que particularmente consigo me relacionar muito bem com eles, tenho uma boa relação com os meus alunos. Mas eu assisto, por exemplo, mocinhas, adolescentes ou jovens, que já estão no ensino médio, cujo comportamento não é nada diferente de uma piriguete, mas que domingo estão na igreja cantando louvor e dizendo na segunda-feira, em alto e bom som, que a reunião de ontem foi uma bênção. Mas continua passando na mão de todos os garotos. Eu consigo ver o rapaz, que também está ligado a uma igreja, e cujo comportamento é reprovável pelo modo como ele namora. E dizendo em alto e bom som que não tem problema nenhum desde que use camisinha. Eu conheço mães de adolescentes ligadas à igreja que compram medicamentos para que as suas filhas tomem. Porque se houver um deslize, pelo menos engravida, para não crescer a cara da mãe de vergonha. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. A gente está enganado. Ofereceram um produto para elas, elas acreditaram, compraram, mas no final não vão levar. Não vão levar. Não vão levar. A igreja é uma comunidade de santos, meus irmãos. Gente que se purifica e que não vive de acordo com isso.
Há pais que não se relacionam bem com seus filhos. Há filhos plenamente desobedientes. Isso não é evangelho. O evangelho muda o coração das pessoas. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, por exemplo. Converte o coração das pessoas às outras pessoas. Tendo prontidão para perdoar. E se age diferente, isso não é evangelho. Até porque se nós não perdoarmos as dívidas que os outros têm para conosco, nós não temos que ter, nem podemos pedir a Deus que perdoe as nossas, né? Minha oração lá do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, quando nós na verdade não perdoamos. Então Deus também tem dever de perdoar. Deixa de hipocrisia. Não fique pensando que seu braço arrepiou, seu cabelo subiu, que foi o Espírito de Deus. Olha, eu já fui a jogo do Corinthians e fiquei no meio da fiel e meu cabelo arrepiou. Igualzinho que arrepia na igreja. Eu já vivi isso. Apesar de não ser corintiano. Isso não tem nada a ver com o evangelho, tem? Arrepiar o cabelo não significa que foi de Deus. Porque eu não acredito que a fiel seja de Deus. Para com isso, para de besteira. Você não tem que viver por sensações, você tem que viver por mente. Pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente tentando experimentar a vontade de Deus vivendo uma vida hipócrita, destituída da graça do Evangelho. Fica pedindo a Deus, pedindo. Quando para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que se renovar a mente. E a renovação de mente é arrependimento diário, cada dia, adequando a vida ao Senhor e àquilo que Ele estabelece. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso. A igreja é uma comunidade de salvos e de gente santa. Uma hora a máscara cai. Não tem jeito. Agora, óbvio, a comunidade, essas comunidades locais, elas também são parte de um organismo maior. Olha só, tem gente espalhada nesse mundo afora com os quais a gente nunca teve contato e certamente jamais teremos. Mas sabe o que vai acontecer? Um dia eles estarão conosco juntos lá no céu. Lá no céu. Irmãos nossos que estão morrendo, como lá na Síria, no Paquistão, na China, Coreia do Norte. Meus irmãos, Deus sabe a sinceridade com que eu vou dizer isso, mas olha, eu amo a liberdade que a gente tem no país, sabe? Eu amo esse negócio da gente poder se reunir como a gente está se reunindo aqui, de portas abertas, com o som ligado, podendo cantar, tocar, orar, pregar em alto bom som. Acho muito bom isso. Acho que é uma bênção que Deus nos dá. Acho mesmo. Mas como eu gostaria que Deus dirigisse o seu fogo para cá. O seu fogo de perseguição. Sabe para quê? Para purificar a igreja. Porque eu lhes garanto, meus irmãos, uns 20% deveriam permanecer. Talvez eu esteja sendo exagerado. De ter que fazer opção entre Cristo e a morte. E eu não tenho dúvida de que alguns poderiam dizer assim, mas o que tem? A gente nega com a boca, mas sabe, o nosso coração não nega. Tem gente que acha que é assim. O que eu falo não tem problema, desde que não seja o que eu penso. Não tem nenhum problema de negar a Jesus para, vamos dizer, livrar da morte. Deixa de ser bobo. Para com isso. Porque senão você está chamando Jesus de mentiroso. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio.
Se o seu coração está vazio, para com a palhaçada de achar que eu posso falar uma coisa desde que eu não sinta essa coisa. Isso é besteira. Isso é besteira. Nós somos parte de um organismo maior. Nós somos parte de um mundo, né? E, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão. A decisão de ajustarmos a nossa vida e de buscarmos uma igreja santa, gente santa, para a glória do Senhor. Sabe? E que a gente pare com essa bobeira de qualquer coisinha. Eu estou chateado aqui, eu estou chateado ali. Para com isso. Para com isso. Deixa de bobeira. Isso é bobeira. Deixa de ser criança. Deixa de ser infantil. Para com isso. Deixa de ser bobo. Cresça, amadureça. Para com isso. Deixa de bobeira. Para de bobeira. Meus irmãos, o fato da igreja encontrar-se do modo como ela está não nos dá o direito nem o álibi de nos retirarmos dela. Se essa é a sua situação, olha, cuidado. Deus não mudou o seu plano, não. Deus não trabalha com medidas provisórias. O governo trabalha. Deus não. Que lutemos pela pureza da igreja, a começar em mim e em você, para que a glória, a honra e o louvor sejam dados exclusivamente ao nosso Senhor, aquele que deu-se a si mesmo na cruz para o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente tenha condições de perceber a grandeza do Evangelho de Cristo e vivemos por essa grandeza. Em Cristo, a nós. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós. E que o Senhor purifique a nossa mente e o nosso coração, para que, ó Deus, nós tenhamos também a pureza e a santificação da expressão visível do Teu corpo, que é a Tua igreja. Senhor, faz com que as nossas mentes e também os nossos olhos sejam postos, ó Deus, realmente naquilo que vale a pena, naquilo que é digno de se lutar, de se brigar, para que através, ó Deus, das nossas vidas, do nosso testemunho, o Cordeiro seja glorificado. Abençoe-nos a Deus e perdoe-nos pelas inúmeras vezes, ó Deus, que agimos de um modo distinto da Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, pelas decisões tomadas de modo equivocado. Livra-nos, ó Deus, de um coração perverso, distante da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a andar por caminhos de vida, e que ao final de tudo o Teu nome seja louvado e exaltado, seja glorificado. Preserva o Teu povo, preserva, ó Deus, a Tua igreja. Em Jesus.